Bom, falando um pouco do Adriano, quem está fazendo a apresentação, né? Sou psicanalista clínico formado pela Ilumen, hipnoterapeuta, coaching profissional e coaching de vida. Aí me perguntam, mas o que você faz para sobreviver? Faço de tudo um pouco, né? A minha principal profissão é no mundo corporativo, sou engenheiro mecânico. Aí geralmente me fazem a segunda pergunta, mas você foi fazer psicanálise por quê? Porque eu amo psicanálise, eu amo o conhecimento da mente, né. Então, para quem está ouvindo essa live e se pergunta: "Ah, mas eu tenho uma formação, eu sigo uma outra área", se você se interessa pelo assunto, a psicanálise ela não é obrigatoriamente, segmentada. Então, o a sua experiência, o seu conhecimento, ele vai permitir que você agregue a psicanálise a multiplicidade de conhecimentos que você carrega como bagagem na sua história. Então, temos advogados, temos engenheiros, temos médicos, psicólogos, não é uma restrição à sua formação, à sua linha de formação. Então, os exatos também vêm e procuram conhecimento na linha das psicologias. Sou professor do curso de formação em psicanálise clínica, mais focado nas aulas de acesso ao direto ao inconsciente. Também professor do curso de especialização de psicologia projetiva, que a gente chama de ADI, que é acesso direto ao inconsciente, né? Então, como eu falei, venho do mundo corporativo e trabalho com gestão de projetos. Isso é o que o Adriano faz quando não está dentro de uma clínica ou com a família, né? Sou apaixonado pela psicanálise, pelos estudos da mente e sempre que posso estou com a minha família, com a Tatiana, com a Sara, com a Sofia e com a Maia, que também é integrante, a nossa pet, também é integrante da família, não posso deixar de incluir. Se eu não incluí-la, né, eu vou tomar um puxão de orelha das minhas filhas, certamente. E nas horas vagas eu gosto de conversar de diversos assuntos, gosto de brincar com as minhas filhas e viver a vida como a gente gosta. Bom, seguindo para a nossa aula de hoje, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre amor ou dependência. E por que esse tema? Eh, a dependência afetiva, ela tem crescido significativamente dentro dos consultórios. O amor, ele é um conhecimento, um conteúdo um tanto quanto complexo de se explicar. Não tem hoje, uma explicação definitiva sobre o que é o amor. A gente mais ou menos entende o que é o amor. Agora, a dependência, ela é muito clara, porque os elementos que compõem o processo de dependência emocional e afetiva, eles são bem claros, a gente vai ver um pouco mais sobre isso, né. E aí eu queria dividir com vocês, primeiro falando sobre o amor, né. Eu procurei uma definição, acho que a definição que mais me agrada ou que chega mais próximo do que seria o amor do ponto de vista da minha compreensão, obviamente, existem várias compreensões sobre o que é o amor, seria o poema de Luiz Vaz de Camões, que quem não conhece por Camões vai conhecer pelo Legião Urbana, né. Então basicamente, ó, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é um tanto quanto antagônico, né. É dor que desatina sem doer. É um querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos ama lealdade. Mas, como causa pode seu favor, nos corações humanos, amizade. Se tão contrário a si, é o mesmo amor. Na música do Legião Urbana, o Renato Russo ele misturou um pouquinho o poema, ah, com a passagem de Paulo de Tarso, que tá nos Coríntios, não sei saber me dizer agora exatamente a passagem bíblica, mas também vem nessa linha, de que o amor ele supera aquilo que a gente entende como limitação humana. Então quando a gente fala de um relacionamento baseado em amor, ele tem muita compreensão. Quando a gente fala de um relacionamento baseado em amor, a gente vai entender que tem, não vou nem dizer sacrifícios, são escolhas que se fazem para poder estar dentro desse relacionamento.
Quando é baseado em amor, você consegue estar longe. Não há uma obrigatoriedade de estar perto. Se precisa estar perto, não é amor neste contexto, né? Existe muita discussão, porque esse amor, que a gente chama de amor incondicional, muitas vezes ele pode ser mal interpretado. Uma interpretação que pode levar, por exemplo, a uma submissão nociva. Uma submissão que causa dolo a ambos a um ou ambos de um casal. Então é importante que a gente também entenda que existe um limite hoje, mundano, atual, para a nossa capacidade, nosso limite, cada um tem o seu. E vai esbarrar o quê? Nas nossas próprias dignidades, nossos valores morais e éticos, e a gente tem que respeitar, porque dentro do contexto do amar incondicional, nós estamos incluídos. O amor é uma inclusão. Então, eu amo o outro, mas amo a mim mesmo. Não é? A gente não escuta amar ao outro como a ti mesmo. Então, é você também se incluir nesse processo. Se ao me incluir nesse processo, e a gente vai ver isso na dependência, quando eu me incluo nesse processo, eu percebo que está faltando alguma coisa, ou estou sofrendo, é importante que eu identifique, e aí, a partir dali, eu lide com isso. Porque eu posso fazer o exercício de tentar amar incondicionalmente, ou eu posso chegar à conclusão que eu não estou apto, neste momento, para dizer que aquilo é amor. E esse é o ponto saudável dessa análise, dessa autoanálise, da autocompreensão que a gente tem que ter com a gente mesmo. Tá? Então, quem sente e compreende, né, se sente pleno e livre com o amor. O amor não é algo que prende, é algo que solta. Então, quando a gente fala de um relacionamento onde as pessoas não podem seguir as suas individualidades, a gente fala, mas eu o amo, mas ele não pode fazer isso, mas eu a amo, ela não pode fazer aquilo. Então significa que não há um amor no sentido da compreensão da individualidade, né? Eu preciso exercitar. Quando eu não consigo exercitar, eu fujo, neste breve momento, eu fujo do conceito do que é um amor incondicional, né? Para aquele que não consegue sentir e compreender o que é esse amor, que atravessa fronteiras, né, ou que na verdade não tem fronteiras, ele vai se sentir um pouco ameaçado e inseguro. É como você estar numa casa que não tem muros. O amor é viver numa casa que não tem muros. Pode entrar alguém, pode sair alguém. Isso não pode mudar a forma como você se relaciona com o ambiente, com as pessoas que estão nesse local, né? Agora, se existem pessoas que vão olhar essa casa sem muros e vão ficar com medo. Medo de que venha alguém, medo de que alguém roube alguma coisa, medo de que você tem criança, ou você tem um cachorro, que medo que vai embora. Então ele deixa de ser amor, passa a ser um certo apego, uma certa preocupação. Quem vai estar na linha das dependências? Aí a pergunta é, eu sou dependente? Como é que eu sei se eu sou dependente? Preocupação excessiva com o companheiro, autoestima baixa, está se sentindo inferior? Falta de reconhecimento do outro. Ah, não falou que eu estou com cabelo bonito, não falou que eu estou com uma roupa bonita, não disse que eu estou bonito, esbelto. Tem felicidade longe do outro? Às vezes termina um relacionamento e aí vive uma depressão, um estado profundo de sofrimento. Às vezes, estando mesmo dentro do relacionamento, eu gostaria de fazer muitas coisas, mas eu não vou fazer se o outro não estiver comigo. Eu não vou deixar ele fazer se eu não estiver com ele. Essa dependência de que a felicidade só vai existir quando os dois estiverem juntos. Isso é dependência, isso não é amor, né? Quais as verdades que você tem negado no relacionamento? Mecanismos de defesa da psicanálise. A gente nega muita coisa. A gente tampa o sol com a peneira no linguajar popular. Então é muito importante que a gente faça essa reflexão frente às situações do nosso relacionamento. Tem reprimido desejos e sonhos para viver o sonho do outro? Um sonha a vida inteira em ter um sítio que tem um rio no fundo para pescar. O outro sonha que quer morar na praia.
Quem vai abrir mão do quê? Como isso vai ser negociado? Como isso é conversado dentro desse relacionamento? Como um e o outro compreendem esses sonhos, essas expectativas ou essas idealizações de futuro? Ou estou reprimindo os meus desejos porque o desejo dele é mais importante? Né? Sente muitos ciúmes? Medo de perder? A gente sabe na psicanálise que o ciúmes é uma transferência. Quando eu conheço dentro de mim a capacidade que eu tenho de trocar o meu parceiro por outro, de dar vazão ao meu desejo poligâmico, eu olho para o meu parceiro e identifico nele, projeto nele a mesma ameaça que existe dentro de mim. Vou ficar super ciumento. Mas tem o fator apego, o medo de que o outro vá embora. O medo de que o outro encontre alguém que seja melhor do que você. Defende a sua opinião ou tem medo de perder o outro? Tem muita gente que não defende mais a sua opinião. Às vezes diz que está cansada, nunca deu certo, tudo que eu falo não acontece. E deixa o outro tomar as decisões, mas depois fica resmungando, se sente que não faz parte. Isso é um processo de dependência. Medo de falar, medo que o outro vá embora, que não concorde com as suas opiniões. Sente-se obrigado a fazer o outro feliz? Quer dizer, tem muitas pessoas que acreditam que nasceram para fazer o outro feliz. A gente não nasceu para fazer as pessoas felizes, gente. A gente pode fazer a vida das pessoas mais fácil, a gente pode se entregar, mas a felicidade não depende de você, a felicidade depende se a pessoa está disposta ou predisposta a se sentir feliz. A gente não consegue, nós não conseguimos colocar felicidade na cabeça das pessoas. Então é uma ilusão de que você tem esse poder, quase que um poder divino. Vive emoção à flor da pele? A gente vai encontrar nos dependentes emocionais muita emoção, uma oscilação muito grande de humor. Porque uma hora você cede e não está disposto a ceder, você reprime ou recalca o seu desejo. A outra hora você sente-se ameaçado porque o outro não está reconhecendo que você é belo, bonito, agradável, que ele te ama, que ele vai ficar com você a vida inteira. Como se fosse possível exigir que o outro goste de você. O gostar e o amar é algo que se sente, é algo que acontece ao natural. E o dependente? Sente muitos ciúmes, é vigilante. Vamos encontrar no dependente, aquele mais crônico, respostas emocionais infantis, comportamento obsessivo, posse, às vezes até paranoia, agressividade contra si e contra o outro. O que é agressividade contra si e contra o outro? Quando não acontece, quando se sente ameaçado da perda daquilo que lhe causa dependência, ele pode ser agressivo com o parceiro. Às vezes, para poder manipular a situação, ele pode ser agressivo contra si mesmo. Tentativas de suicídio, cutting. A pessoa pode se machucar, se ferir num processo de manipulação. E às vezes isso é inconsciente, a pessoa não sabe. Eu posso dizer que boa parte das vezes a pessoa não tem ciência disso. E aí ela vai depositar a sua infelicidade à falta de oferta das demandas do parceiro, ou seja, o parceiro não está entregando o que eu estou querendo. Baixa tolerância à frustração. Se eu tenho uma expectativa de receber algo e não estou recebendo, eu vou ficar emocionalmente alterado. O primeiro efeito é frustração, depois vem a raiva. A facilidade de entrar num estado depressivo na dependência emocional é gigantesca. E essa é uma das razões que eu escolhi esse tema para a gente falar hoje. Porque o mundo caminha para um processo depressivo numa velocidade gigantesca. Estamos falando de uma população, um índice crescente a cada ano. Já ouvi falar em torno de 30% da população brasileira, em torno de 2030, alguma coisa, com características depressivas. Uma delas é essa dependência. A gente fala muito aqui no curso de dependências a coisas, pessoas e sistemas. Aqui nós estamos falando bastante de pessoas, mas é a tudo, né?
Falta de objetivos na vida. Quem é dependente afetivo geralmente não tem horizonte, por isso que depende do outro, porque não consegue ver a vida com os próprios olhos. Como eu disse, a depressão tem uma característica interessante no dependente, é o fanatismo e a devoção pelo outro. Quando começa o relacionamento, coloca num pedestal. À medida que o tempo vai passando, ele vai percebendo as frustrações para o outro e fala mal. Fala mal para os irmãos, para os cunhados, para a sogra, para o sogro, para a mãe, para os amigos. Mas na ameaça dele ir embora, mas ele é maravilhoso, ela é maravilhosa, vai fazer falta na vida. Como é uma pessoa, esquece, é uma relação fanática. O dependente, ele vive uma relação distorcida. Mais uma vez, isso não é amor, isso é dependência. Ilusão de permanência, de que vai ficar a vida inteira junto, que vai seguir a vida inteira, assim como nos votos de casamento, até que até que a morte nos separe. Ou seja, é importante ter ciência de que essa dependência, ela não necessariamente ela pode ser aflorada emocionalmente numa separação. O outro foi embora com outra pessoa, pode acontecer na morte. Então essa ilusão de permanência, ela precisa ser vencida com o princípio da realidade. A gente fala muito, né, princípio do prazer e o princípio da realidade na psicanálise, e a ilusão de permanência, ela gera um certo prazer de continuidade. Bom, a dependência, gente, ela é considerada como um vício. Ou seja, não é muito diferente de um adicto com químicos, remédios, bebida, drogas. Então ela precisa ser tratada dessa forma. Existe uma dependência da outra pessoa, uma provisão. Quando você afasta, vai ter abstinência. A qualquer sinal de afastamento vai gerar abstinência, tá? Então, o desejo pela droga não é só o que define o viciado, mas a sua incompetência em largá-la ou tê-la sob controle. Às vezes as pessoas falam assim: mas aos poucos eu vou compreendendo. Gente, uma relação baseada, sedimentada em dependência emocional, não tem como terminar no conta-gotas. Tem um estágio muito grande para chegar ao ponto de pensar numa separação. Muita água tem que correr debaixo dessa ponte, para que não se cometa auto-engano, para que não faça nada emocionalmente ou infantil, para que se tenha uma relação do quanto você se compromissou na relação, no afeto e no amor com essa pessoa, assumir as próprias responsabilidades. Por isso da terapia. Às vezes o indivíduo, ele não, às vezes, na grande maioria das vezes, ele não consegue enxergar quão míope ele está frente à situação. Então é importante ter alguém de fora que o ajude de uma forma mais neutra a observar ou a provocar nele um questionamento sobre a forma como ele tem visto o próprio relacionamento ou parceiro. Bom, à medida que se torna independente, ele vai descobrir que aquele sentimento ele não era amor, mas uma forma de vício psicológico. Aquele que era dependente emocional, ele vai para um processo terapêutico. Ele pode aprender que ele tem as suas próprias distorções, que ele é um dos grandes responsáveis pelo conflito nesse relacionamento, aprende, resolve e segue a vida. O que pode acontecer também é ele chegar à conclusão que esse relacionamento não serve mais. Esse relacionamento é um relacionamento que está viciado, é um relacionamento que não tem mais troca, não tem mais reciprocidade. E aí vai virar um asco. O relacionamento acaba virando um asco. Só que até esse relacionamento virar um asco, eu preciso passar por muitos caminhos de compreensão. Senão eu vou tomar uma decisão emocional. Gente, eu vou pedir para fecharem o áudio, deve ter ligado. Bom, dentro de um relacionamento com muita dependência emocional, existe o medo. E esse medo, gente, ele vem de um medo muito infantil. Em resumo, essa frase que vocês estão vendo: eu não sou capaz de tomar conta de mim mesmo, então eu tenho medo de ficar só. Por isso eu me apego a quem estiver na minha frente como uma fonte de segurança e reconhecimento. Esse medo é uma reprodução do primeiro medo da criança. Quando a gente fala de amor,
Para poder amar o outro, eu preciso primeiro ter me suprido de amor. Eu preciso estar equilibrado com o meu amor próprio, eu preciso estar equilibrado na minha autoestima. Eu primeiro aprendo a ser amado com os meus cuidadores. Fase oral. Do 0 aos 18 meses, 2 anos de idade, fase oral. Ou seja, ali eu preciso perceber que eu sou amado. As próximas fases vão ser um desenvolvimento de amor e relação com o mundo. Eu vou sedimentar o amor que eu tenho comigo mesmo, com base em toda a experiência que eu estou tendo nessa primeira fase da infância, quando eu entrar no período de latência, quando eu entrar no período de relacionamento com o mundo. Aí eu vou fortalecer a minha autoimagem. Se eu já sair da fase oral com dúvidas do que é o amor, eu vou ter muita dúvida e dificuldade de amar a mim mesmo. Então, quando eu encontro alguém que aparentemente me dá aquilo que eu acho que faltou, que eu nem tenho certeza o que é, eu me agarro. Então, esse apego, ele é um apego infantil. É um dependente, é alguém que precisa de cuidados, de colo, de abraço, que não consegue se sentir amado equilibradamente, não consegue bastar-se. E as dependências, né? As dependências, gente. Existem vários tipos de dependência, se tem alguma só. Como eu disse para vocês, é um recorte de uma aula, né? A dependência de proteção, que está relacionado com a vulnerabilidade. Mãe, tá doendo. Tatiana, Tá doendo. Tatiana, põe no mudo, por favor. Então acontece, a proteção está relacionada com a vulnerabilidade. Não sou capaz de tomar conta de mim mesmo, preciso de alguém. É como eu disse, lá na infância eu não tive essa sensação de ser cuidado. Mas Adriano, eu posso ter sido muito cuidado na minha infância e ter ficado viciado em ser cuidado, dependente deste cuidado? Posso. Um gordo de provisão que tenha recebido muito afeto, ele pode ficar preso nessa demanda. E aí ele acredita que o mundo vai entregar para ele aquilo que ele recebeu, né? E isso também é uma distorção. Então pode ser por excesso. Bom, como eu disse, superproteção parental na infância, crença infantil de que o mundo ele é hostil. É uma visão bem infantil mesmo. Eu preciso de alguém que me proteja porque o mundo é perigoso, né? É esse sentimento de vulnerabilidade. A gente tem estabilidade, dependência de me sentir estável, no sentido de confiabilidade. Está relacionado com o abandono, que também vem daquela primeira fase da infância, no período da fase oral, quando você aprende a ser amado, sensação de segurança. Aí você vai encontrar algumas frases que um dependente emocional com problemas de sensação de estabilidade vai proferir. Ele vai falar assim: ele é mulherengo, mas é um bom pai. Ou seja, eu identifico uma característica nele que não me agrada, em contrapartida, eu acho uma característica que é o que me interessa, e aí eu fico, mais uma vez, míope com relação à minha própria dignidade. E eu acabo aceitando essa característica, que fere os meus valores, mas pelo fato de ele ser um bom pai, eu aceito. Ela é agressiva, mas é a personalidade dela. Ou seja, eu passo a aceitar o outro para não me sentir abandonado. Então eu vou apanhar nesse relacionamento. Eu vou apanhar no ouvido, eu vou apanhar com os olhos. A gente não apanha só, a agressão ela não é somente uma agressão física, de contato, bati, né? Existe agressão. Um olhar pode ser agressivo. Você pode ouvir coisas agressivas, né? E assim vai. Bom, experiências de perda, rejeição ou abandono na infância. Então, essa sensação de abandono. Aí você fala, poxa, mas a minha mãe não teve condição de me aleitar. A minha mãe não tinha leite. Lembra, a questão é o estado de segurança. Eu posso não ter leite no meu seio. Eu vou ter uma deficiência de contato biológico, mas eu posso ter a segurança sendo
entregue através do acalanto. Se eu não tenho essa segurança do colo, do abraço, da sensação de segurança, eu vou sentir falta de algo. Fica uma lacuna nessa fase oral. Por isso que a gente fala que a questão não é você não ter um pai, senão os órfãos, coitados, estariam todos condenados à dependência emocional. Você vai encontrar muita dependência emocional num órfão? Sim. Por quê? Porque na falta não teve ninguém que supriu. Mas existe muita gente que foi órfão de pai e mãe, mas não foi órfão de cuidador. Ou seja, apareceu alguém que supriu, que proveu. E tudo bem, acaba compensando essa falta e não necessariamente vai nascer um adicto emocional. Afeto, demanda por afeto, está relacionado a baixa autoestima. Não sei o que ele viu em mim, ou seja, a pessoa escolheu namorar com você, a pessoa escolheu casar com você e você ainda está com dúvida por que ela te escolheu. Precisa ouvir diariamente que ela te ama. Até exige. Por favor, me diga que você me ama. Exige da pessoa, como se o amor fosse exigível, né? Isso é uma tremenda distorção da realidade também, é um processo ilusório. Nunca vou ser feliz. Aí eles vão começar a enxergar crenças que são aprendizados que essa pessoa teve, distorções por conta da baixa autoestima. Tenho sorte de tê-la comigo. O relacionamento talvez não seja tão bom, mas eu ainda consigo ver sorte. Não é só a sorte que a pessoa está com você. Ela escolheu estar com você, parte desse princípio. Se ela for dependente, ela escolheu estar com você porque você entrega alguma coisa. Mas isso não é sorte. Mas aí começam a aparecer as distorções na fala. Bom, a origem disso. Deficiência na construção do amor próprio, da autoestima e estados de segurança na infância. Então, a autoestima, como eu disse, ela se constrói lá nas primeiras fases. A questão é que se eu passo por uma fase oral mal feita, eu vou carregar as consequências para as demais fases. Então eu preciso ter uma fase oral bem feita, uma fase anal bem feita, uma fase fálica bem feita para poder seguir o fluxo. Se uma delas tiver um trauma, um bullying, uma perda, algo que seja realmente traumático, pode provocar algumas distorções. E aí, obviamente, no tratamento, na análise, você vai ter que investigar as possíveis causas, mas saiba que primeira infância tem que ser investigada, porque vai ter muita coisa lá. Admiração, que é autoconceito, é uma necessidade tremenda de ser admirado. Aqui a gente está falando a gente fala muito de reconhecimento na fase, no período de latência, quando a criança precisa ser reconhecida por ser quem ela é. É um fortalecimento da própria identidade, né? Então, você gostou mesmo do corte de cabelo? Há uma insegurança com relação, preciso ter certeza que essa pessoa continua me admirando. Existe uma carência, uma deficiência de autoamor, e eu preciso o tempo inteiro ter essa certeza que a pessoa gosta de mim, que ela me acha bonita, que ela me acha atraente. Ele me faz se sentir bem, como se alguém te fizesse se sentir bem. Não é uma pessoa que faz você se sentir bem, é você que se sente bem. É escolha sua. Não é uma pessoa que coloca você numa depressão. É você que escolheu ir para a depressão. Ah, mas a pessoa não ajuda. Ela pode não ajudar, mas ainda assim a escolha é sua. Então, o processo, ele é um processo de restabelecer autoconceito. Na terapia a gente tem que trabalhar essa vertente. Então, olha só, as origens: deficiência na construção da autoimagem, excesso de afeto por parte dos cuidadores, que são os primeiros bajuladores. Sabe aquela história, meu príncipezinho, minha princesinha, linda, meu reizinho, minha reizinha. Isso, vai cevando o seu filho, ele vai acreditar que ele é rei, que ele é princesa, depois ele quer o trono. E aí ele entra num relacionamento, se não entregarem para ele o mesmo vocabulário, o mesmo apreço, o mesmo cuidado, ele vai se sentir inferior, ele vai sentir que não é amado. Esse é o gordo de provisão. Criação com escassez de afeto e reconhecimento.
Da mesma forma que tem o gordo de provisão, que fica dependente de continuar recebendo aquilo, tem o magro de provisão que não resolveu. Às vezes tem um magro de provisão que fala assim: ó, eu tenho que me bastar, não vai vir afeto e amor e carinho de ninguém, então eu tenho que muito cedo na minha vida ser calejado. Existe esse magro de provisão, que é aquele que é completamente desapegado às coisas, por proteção. Aqui eu estou falando daquele magro de provisão que não recebeu, mas ele sente falta. Ele não conseguiu resolver, ele não conseguiu achar outros mecanismos para superar a falta. Então o que que acontece? Ele fica carente. Ele precisa do afeto que não recebeu desse pai ou dessa mãe. Então ele vai procurar num namorado, numa namorada, no esposo, numa esposa. Às vezes ele procura na profissão. Eu falo isso. Ele procura na profissão. Muitas vezes você vai enxergar pessoas que trabalham em profissões que cuidam de outras pessoas. Ela tenta, através do cuidado que ela oferece para outra pessoa, se projetar em ser cuidada. Então ela faz pelo outro aquilo que ela gostaria que fizessem por ela, e assim ela se satisfaz por projeção. Aí se você pergunta: "Poxa, é importante ter pessoas que cuidam das outras pessoas?" É. Se essa pessoa não tivesse passado por essas faltas que provocasse essa projeção, que levasse ela a cuidar dos outros, se ela tivesse tido uma infância, para ela ir aos cuidados dos outros, escolher uma profissão de cuidados, ela teria que ter feito uma escolha muito consciente. Posso fazer a escolha muito consciente por amor, mas no geral a gente sabe que há uma influência muito grande do inconsciente. Então vai lá, meu filho, vai lá fazer pelos outros aquilo que não fizeram por você, assim você abastece um pouquinho a sua bateria. Traumas e bullying também podem estar na origem dessas questões, de autoconceito. Autoconceito é o que eu acho de mim mesmo, é o meu conceito sobre mim, é a minha avaliação da minha própria imagem. Existem pacientes, aí estão falando de outros distúrbios, chega na frente do espelho e é magro, esbelto e acha que é gordo, que é feio. Não consegue ter uma imagem mais realista. Pode ter sofrido bullying, pode ter acreditado, pode ter ouvido muito na própria infância que era feio, que era burro, que era gordo, ou que era magro, e assim por diante. Prevenção da dependência, gente. Bom, aí são algumas pequenas dicas para para vocês que são alunos, tem muita gente que está formado aqui, elementos que você pode trabalhar no consultório. Para aquele que está ouvindo pela primeira vez, reflita sobre isso, faça uma análise na sua própria vida. Explorar a vida. A gente tem uma característica de explorador nato, né? Nós somos desbravadores, é uma característica do ser humano, curioso. O dependente emocional, ele perde essa curiosidade de explorar a vida. Então a gente precisa retomar essa característica nata nossa. Isso vai ajudar a resistir à frustração, vai expandir horizontes, vai provocar a possibilidade de mudança de hábitos. Eu quero experimentar coisas novas, diferentes, construir novas relações com o mundo. Então, olha só, o amor não é castração. Liberdade não quer dizer desrespeito ao contrato de compromisso ou fidelidade e companheirismo que você tem com alguém, tá? Ele é um crescer a dois, onde as individualidades são construtivas. Quero saber não, hein? Ela não pode fazer esse curso. Não quero saber dela ir na faculdade. Ou, não, ele não pode, não quero saber dele ir no futebol e depois vai ficar no churrasco lá, não, não dá certo, vai ter mulher lá. Ou seja, eu não estou permitindo que o outro viva a própria individualidade, eu vou cevando, cerceando, castrando. Amor não é castração. Se isso está acontecendo na sua relação, ou se você conhece alguém que tem uma relação castrada, significa que essa pessoa está vivendo um processo de dependência. Ela não quer perder. Amor não é. Quem ama não tem medo de perder. Tá? Bom, dicas. Você pode trabalhar com o paciente no consultório, pensa, reflita você sobre a sua vida. Estudar coisas novas, amplie os seus acessos intelectuais. Arte. Vá conhecer um pouco de arte. Música, teatro. Mude hábitos. Escolha construir novos hábitos. Descubra aqueles que são hábitos não são bons. Cultive bons hábitos. Escolha coisas para fazer sozinho. Isso, gente, é muito importante.
E eu costumo falar isso no consultório. Tudo bem que nós estamos vivendo numa pandemia e nós estamos isolados por natureza e o isolamento tem provocado uma potencialização desse sentimento de abandono. Mas na medida do possível, estou sozinho. Você não tem que sair com qualquer pessoa que aparece na sua frente, como se fosse o último cavalo que está passando. Está se sentindo sozinha? Faz o exercício de se bastar. Vai num restaurante, vai numa lanchonete, vai num pub. Senta lá, hoje eu vou ficar com a minha companhia. Eu sou a minha companhia. Pede um vinho, toma uma cerveja, toma uma água, toma um suco. Seja a sua própria companhia. Ah, mas eu não saio se não tiver alguém comigo. Tá aí, tem que mudar esse hábito. Novos horizontes. Vai ter que exercitar. A gente só muda um hábito exercitando coisas novas, repetidamente. Então, para eu começar a ter mais autoestima, amor próprio e me bastar, eu tenho que exercitar. Se eu não exercito isso, como é que eu vou me bastar? Eu só vou me bastar a hora que eu exercitar o que é me bastar. Às vezes tem um medo, né? Então, é importante você olhar para a sua vida e para você que é terapeuta, eh, pense em como trabalhar isso com o seu paciente. Fazer novos amigos. Isso é muito importante. Estou num relacionamento, o meu horizonte é só meu cônjuge. Ah, os nossos amigos são os amigos comuns. Me separei. Aí toda vez que tem festa de aniversário, eu tenho que ir no mesmo lugar com o meu ex. Estamos numa DR, não quero vê-lo, mas é o casamento é o mesmo, a festa de aniversário é a mesma. Explora, expanda as suas amizades. Não espera terminar um relacionamento para fazer novas amizades. Faça amizades suas. Que mal tem você ter amigos seus? Você pode ter amigos do casal, mas você também é importante que você também tenha a sua liberdade. Agora, se você não sai para fazer uma prática de atividade física, se você não estuda, se você não tem convivência social, às vezes você mora num prédio, mas não conhece o vizinho. Como é que você vai fazer amizade? Tem que explorar, fazer novas amizades, construa relações suas. Isso não significa traição. Se há uma sensação de que ela vai fazer amizade, ela vai me trair, então significa que é o quê? Uma insegurança. Se há uma insegurança, vai ter uma daquelas dependências que a gente estava falando. Autonomia, né? A autonomia vai ajudar para desenvolver a confiança, a resistência e aquela sensação de se bastar. Essa frase, gente, é uma frase forte e ela é simples. Quanto menos se procura o amor, mais o encontramos. Aquele que fica procurando o amor, aquele que procura o amor de conto de fadas, que a gente fala, né, o amor verdadeiro, o eterno amor, esse ainda não aprendeu o que é amor se sente, amor não se procura. Amor se você simplesmente sente. Não tem como definir, ah, eu vou ali na esquina e vou encontrar o meu amor na esquina. Vou namorar 5 anos até que a gente realmente saia do período de paixão, 1 ano e meio, 2 anos, entra no terceiro, aí nós vamos começar a nos amar a partir dali. Não, gente. O amor ele também é uma construção, mas não tem como dar precisão se ele vai crescer, se ele não vai crescer, é sua disposição. É mais fácil você falar sobre a sua capacidade de amar, de se entregar, de se relacionar, do que exigir do outro. Então ficar procurando amor no outro é uma perda de tempo. Faça a sua parte. E você vai sentir quando você estiver sendo amado, mas você nunca vai ter certeza se aquilo é amor ou não. Delegue menos e faça mais. Quando a gente fala de autonomia, estou precisando fortalecer uma autoestima. Nós estamos precisando fortalecer um ego para realizar coisas. E quanto ele delega e tem alguém fazendo coisas para ele, ele não vai tomar as rédeas da própria vida. Então, delegar menos e realizar mais significa assumir rédeas da própria vida. Tem que fortalecer isso. Fazer uma lista, sabe aquelas coisas que você tem para fazer e está tudo parado? Eu sei que nessa pandemia aí muita gente limpou essa lista, né? Eu lembro daqueles no WhatsApp vinha, né? Ah, já limpei a casa, já fiz o pão, já lavei a louça, arrumei a cama, já pintei o teto. Existe, ainda continua, pode procurar, existe lista de coisas que você deveria ter feito, não fez, está postergando. Talvez não seja de forma material na sua casa, talvez seja uma lista de coisas a respeito de você mesmo, da sua psique. Quais são os pontos na sua vida, na sua psique, no seu equilíbrio emocional que você precisa melhorar?
Aonde você precisa evoluir? A lista ela é grande, tem outras esferas. Curta a sua própria companhia. É uma outra forma de você desenvolver autonomia. Como eu falei, vai no restaurante, vai sozinho. Vai chegar lá o garçom, mesa para 2? Não, mesa para mim, um só, um vinho, por favor. Ah, não toma um vinho, toma uma água, uma cerveja. Vai lá, uma pizzaria, comer uma pizza. Medite. A meditação é um processo de não tem como meditar para o outro, é interiorização. Eu preciso praticar comigo mesmo. Então, a meditação, gente, ela tem muitos benefícios, uma lista gigantesca. Baixa a ansiedade, eu consigo aumentar a minha atenção, eu consigo diminuir o meu estado de preocupação, mas aqui ela é como um exercício de autonomia, ninguém medita para ninguém. À medida que eu vou praticando a meditação, eu aprendo mais sobre mim mesmo. Então medite, recomende que o paciente medite. Enfrente os seus medos. É um exercício. Ninguém, mas sempre tem alguém para matar aquela barata. Mate a barata você. Se você não conseguir enfrentar esse medo, tá faltando o quê? Autonomia. Você precisa se bastar. Se bastar é conseguir enfrentar os próprios medos. Ah, mas é uma fobia, eu preciso de ajuda. Tudo bem, aí você vai no consultório, tá além. A fobia é um medo exacerbado, né? Estamos falando de um medo que você não está querendo enfrentar. Mesmo na fobia, vai chegar uma hora que vai ter que ter um enfrentamento, vai ter uma interpretação, um ressignificado. Mas aqui nós estamos falando de eu preciso ser autossuficiente. Então, tá passando uma barata, eu não vou ficar esperando que alguém faça. Existem pessoas que veem uma barata, saem da sala, vem a barata, sai correndo, vai para o quarto esperando que alguém chegue para matar a barata. Mata ela enquanto você viu aonde ela foi. Ah, não, Adriano, mas eu não mato as baratas e os animais, tudo bem. Às vezes eu estou cometendo um sacrilégio falando sobre isso. Então, uma barata eu mato. Lagartixa eu já não consigo matar. Recolhe a lagartixa, põe para fora. Ah, mas eu tenho medo de lagartixa. Enfrenta o seu medo, autonomia. Certa vez eu lembro de um amigo meu, ele disse o seguinte, ele falou, eu estava em casa com meu neto, e aí entrou um gafanhoto. Eu odeio gafanhoto. Ele falou assim, eu não suporto. Para mim, gafanhoto é igual barata. Ele entrou na sala. E meu netinho foi correndo, gafanhoto, gafanhoto, gafanhoto. E aí ele parou, e agora? O que eu faço? Mato o gafanhoto, traumatizo a criança. Saio correndo do gafanhoto, ensino o que é ter medo para a criança. Aí ele falou assim, eu tive que superar os meus próprios medos. Percebi que ele tinha menos medo do que eu, porque ele foi até o gafanhoto. Eu fui lá, peguei o gafanhoto na mão, porque eu sei que o gafanhoto não pica, o gafanhoto não morde. Ele só tem aquela serrinha lá, ela pinica, ela é meio desagradável, mas tudo bem. Ele pegou na mão, deixou o netinho lá passar a mão no gafanhoto, depois levou o gafanhoto embora. Falou assim, ó, eu desacreditei que eu consegui fazer aquilo. Mas ele deu uma bela lição de autonomia, de enfrentamento para o próprio neto. Tá? Dar sentido na vida, sentido nas coisas, expansão da consciência, isso dá perspectiva, gente. Quando a vida passa a ter sentido, a dependência dá espaço aos objetivos. Ou seja, enquanto eu não tiver um objetivo na minha vida, eu vou ficar preso ao objetivo do outro. É o sonho dele, é a vontade dele, é onde ele quer morar, o que ele quer fazer, a profissão, a escolha, aonde ele quer viajar. Quando eu começo a dar sentido na minha vida, escolher quais são os meus objetivos, o que me tomar posse, gente, tomar posse do próprio terreno. Quando eu começo a tomar posse do meu próprio terreno emocional, eu começo, opa, pera lá. Você quer viajar, mas você quer ir para a praia, mas eu quero ir para o campo. A praia faz bem para você, eu gosto de ir para a praia também, mas eu quero ir para o campo. O campo faz, eu já aprendi que para mim eu me sinto melhor indo para o campo. Então vamos fazer o meio a meio. Nessas férias a gente vai para a praia, nas outras férias a gente vai para o campo, vamos para o campo agora, depois a gente vai para a praia, mas eu passo a colocar o meu ponto de vista. Mas eu preciso ter o quê? Objetivos, eu preciso dar sentido para as coisas. Então, uma delas aqui, ó, buscar pela autorrealização, vocação. Quais são os seus talentos que estão aí parados, enterrados, nem sabe que tem? Está na hora de descobrir quais são e colocar em prática. Isso vai tirar você do momento de dependência. Porque na hora que você descobrir que isso faz sentido, essa é a razão de você existir,
Ah, mas o cônjuge vai ficar preocupado. Ah, não. Se ela aprender a pintar, eu vou perder a minha esposa, porque ela vai cair no mundo pintando. Isso é posse, aí ele também. Nem sempre, tá? A dependência está só em um. No geral, a dependência está nos dois. Tem ganhos dos dois lados. Então, eu quero alguém do meu lado que seja dependente de mim, tanto quanto sádico. Mas é uma forma de também garantir a sua própria provisão. Isso também é dependência, tá? Estamos falando aqui muito do dependente dos dois lados. Desenvolva a sua espiritualidade. Quando eu encontro sentidos na vida, transcendendo o que é o mundano, eu não vou ficar preso a essas dependências materiais, pessoais. Eu vou para um outro nível, tá? Procure por ideais na vida. Bom, vencendo a dependência, gente. Aqui é o tratamento propriamente dito. Tudo que eu estou falando aqui são algumas dicas, como eu disse, são recortes. Um tratamento com dependente emocional é um tratamento muito técnico, né? Você vai ter que fazer uso de técnicas de acesso ao inconsciente para visitar os primeiros períodos dessa infância, que a pessoa não se lembra. Se o paciente ele é novo e tem condição de conversar com um cuidador, com uma mãe, com uma avó, com o pai, que faça, você vai pedir para fazer isso. Nem sempre isso vai ser possível, às vezes a relação é litigiosa, às vezes não tem mais o pai ou a mãe, ou está distante, tem N razões aí, inclusive os próprios mecanismos de defesa para que não se toque nesse assunto, para que eu consiga continuar tendo a provisão que eu quero ter e eu não quero resolver, né? Então tem muito mecanismo de defesa. Mas olha só, começam as justificativas. Olha os mecanismos de defesa. Justificar o amor não recebido. A pessoa fica achando justificativas por que não foi amada. Ah, mas também eu sou uma pessoa difícil, dura, por isso que ele não me ama. Isso não é um olhar para a realidade, isso é miopia com relação à realidade. Preciso olhar de forma real, o princípio da realidade. O que está acontecendo de fato? Será que essa é a razão? Ou será que eu estou distorcendo? Ou será que é uma crença? Minimizar os defeitos do outro na relação. Eu deixo de olhar o que de fato é e minimizo os problemas. Olha só, tem muito caso de abuso parental em casa que o cônjuge minimiza isso no outro. Ah, não, não é assim não. Ele é mulherengo, mas tá assediando todo mundo e ninguém faz nada. A pessoa que está ali do lado, que está vendo, não aceita a realidade, mecanismo de defesa, porque se eu aceitar a realidade, eu vou ter que abdicar dessa pessoa. Então você está sendo conivente, porque você está permitindo que ela faça coisas para você não perder outras. Só que quem quer ouvir isso, gente? Quem quer assumir essa responsabilidade? Acreditar justificar que ainda há amor. É uma tentativa de justificar. Não, mas ainda tem amor. Não, mas ele ainda me ama. Olha só, nós nos separamos, estamos longe, mas ele ainda manda mensagem para mim no WhatsApp. De vez em quando me bloqueia, mas eu ainda mando mensagem. Nossa, outro dia ele veio aqui em casa, perguntou de mim, me ligou, mandou um e-mail. Mecanismo de defesa. Quero acreditar que ele ainda me ama, né? Persistir em recuperar o amor. Ou seja, terminei um relacionamento e eu acredito que eu consigo recuperar. É aquela ex ou aquele ex que tenta reconquistar a outra quando está num outro relacionamento. Não, eu vou recuperar, nós vamos voltar. Saiu de casa, foi para um novo relacionamento, mas ele me ama, ele vai voltar ainda. E eu continuo insistentemente na tentativa de conseguir esse retorno. Isso também é um processo que se afasta da realidade. E o afastar-se parcialmente é quando a pessoa ela abre mão. Abre mão não para perder, ela abre mão para não perder. Então, eu vou dando espaço, eu deixo ele. É melhor eu dar linha, porque se ele se sentir afogado, se ela se sentir afogada, ela vai embora. Então, eu vou dar um pouquinho de espaço para ele. Aí a asa vai crescendo e o relacionamento vai minguando. Tá? Dignidade, isso aqui é muito importante. Está relacionado com a autoestima. Dignidade, ela é aquilo que define os limites da sua soberania pessoal. É aquilo que é valor, aquilo que te define como ser humano.
Lugar onde os valores, os princípios definem você. Quando eu tenho clareza, olha só, quando a gente tem clareza de qual é o meu valor, não o meu valor, o quanto que eu valho, quais são os princípios aos quais eu entendo que eu devo viver, que eu devo me relacionar com as pessoas. Quando eu tenho isso claro para mim, eu sei quando eu devo lutar por eles ou não. Muita gente está abandonando do próprio direito de lutar por si, abandonando o amor próprio, porque não sabe o que é dignidade. Olha só, certa vez eu ouvi um caso, uma vez, onde uma pessoa, olha só, é muito comum no Nordeste, ainda existe um sertãozão do Nordeste, aonde acontece um incesto. A mãe entrega o filho, a filha para o pai, para o vô, etc. E vira um incesto em casa. E quando você está muito afastado de um convívio cultural e social para identificar que o incesto é algo errado, você não tem esse parâmetro, não tem essa referência. Então você não sabe se é digno ou não é digno essa atitude. Só vai perceber o dia que tiver contato com a cultura fora dali. Aí eu falo, nossa, no mundo aí isso é errado. E aí pode ter o que a gente chama de trauma a posteriori, ou seja, eu aprendo que aquilo é errado depois. E aí vem um trauma profundo. Isso pode acontecer. Então eu posso não saber o que é dignidade. Às vezes tem que ensinar para o paciente o que faz sentido na dignidade. Às vezes ele se submeteu tanto na criação que ele não conseguiu consolidar isso. Quais são os princípios e valores que regem ele como ser humano? Foi tão deturpada a criação que ele não conseguiu construir isso. Então aqui a mensagem é, ele precisa amar a ele mesmo. Então, ame ao próximo como a ti mesmo. Eu preciso me amar primeiro. Eu vou amar o próximo, mas eu preciso me amar. Eu preciso aprender a me amar. Eu preciso saber o que é dignidade para mim e respeitar. Quais são os limites? Tem muita gente ferindo a própria dignidade por dependência emocional. Casos de prostituição, o relacionamento vai a um ponto onde a mulher se submete a um processo de prostituição para não perder o cônjuge, tá? Bom, dignidade ainda passa a reciprocidade e o amor. Ou seja, muita gente me pergunta, a reciprocidade e o amor, né? Quando a gente fala de amor incondicional, eu tenho que suportar mesmo não gostando, né? Quando você pega lá Paulo em Coríntios, você vê, olha, ele aguenta tudo, ele suporta tudo. Aquele é o amor objetivo, é onde um dia nós vamos chegar, hoje nós não estamos lá. Então, a gente tem que primeiro entender o que é reciprocidade. Então aqui, ó, quando uma pessoa tem uma atitude positiva em relação à outra e este ato volta com uma mesma intensidade, é criada uma relação afetiva entre ambas. A reciprocidade, ela não precisa ser exatamente a mesma moeda, senão é dar para receber. Nós estamos falando de reciprocidade aqui, é o mínimo que se espera. Qual é o mínimo que você espera? Qual é o mínimo que define a sua dignidade? Companheirismo, parceria, comunicação, sexo? É uma troca. Se nós estivéssemos no nível, talvez, do que o Paulo fala, ou até mesmo no nível do poema de Camões, a gente não precisava de ninguém. Eu me bastaria, não precisaria de ninguém, então tá tudo bem. Mas nós não estamos nesse ponto. Então, quando a gente escolhe estar com alguém, nós estamos com alguém porque tem troca, porque ele entrega. Então, vai ter certa dependência. A questão é que essa dependência tem que ser saudável, ela não pode ser uma dependência patológica. Então, a reciprocidade é aquilo que estabelece uma certa dependência normal. É o que eu naturalmente esperaria. Se é fidelidade, eu me proponho na fidelidade e eu espero que o outro seja fiel. Né? E quando não há reciprocidade? Essa é a grande pergunta. Não, vou parar porque não é recíproco. Não vou mais ligar para aquela pessoa porque ela não liga para mim. Eu não vou mais fazer isso porque ele não me reconhece ou ela não me reconhece. Quando não há reciprocidade, a gente só tem um caminho: amar. E amar não quer dizer ferir a sua dignidade para ficar junto. Ficar ou partir tem que ser uma escolha. Amar significa escolher as coisas conscientemente. Ninguém pode obrigar o outro a amar você. A pessoa fica, ela está com você porque ela escolheu ficar. Se você está obrigando, essa relação ela não vai durar.
ou vai acontecer alguma coisa nessa relação. Então o amor ele tem que ser uma escolha para ficar ou para ir embora. Eu falo, o paciente vem no processo de separação, eu digo, olha, vai fazer terapia, não é garantia que você vai continuar nesse relacionamento. Também não é garantia que você vai sair do relacionamento, você vai fazer o que você escolher. A questão é que você faça a escolha com amor. Quero ficar, que fique com amor. Quero sair, que saia com amor, sem litígio. Temos filhos em comum, saia com amor, continue, é uma pessoa que faz parte da sua história, você dividiu filhos, dividiu a sua, se não tivesse filhos, dividiu uma história com ela, tenha respeito por isso. Você tem todo o direito de falar, não gosto do que ela faz, não gosto do que essa pessoa faz. Termina o relacionamento com amor. Então, você não tem que se submeter a um amor incondicional do sofrimento patológico da dependência. Você pode escolher, se você quiser ficar e suportar até onde você aguentar, estabeleça os limites da sua dignidade. O que é negociável e não negociável. Muito paciente tem uma distorção. Acha que o amor incondicional é a prova de tudo. E ele esquece do amor próprio, da própria dignidade. Se a gente seguir esse amor incondicional, a gente vai justificar o abuso sobre as mulheres, a agressividade sobre as mulheres. Ah, mas eu tenho que amar o meu marido, ele é agressivo, violento, bate, me desce o cacete. Não é assim que funciona. A dignidade é, você não pode me bater. O limite que me define como ser humano é o meu corpo. Você está ferindo o meu corpo, não aceito. Gosto de você, dessa parte eu não gosto. Não quero ficar nesse relacionamento. Não vou ficar nesse relacionamento. Não vou te odiar por isso. Porque você tem problemas que você precisa resolver. Porque essa sua agressividade tem uma razão. Mas eu não vou ser o seu saco de pancadas. Então saia amando, né? Então é imprescindível compreender os próprios limites éticos e morais, respeitando aquilo que o faz como humano. Então, amar também é dizer não, para ficar ou para partir. Bom, ainda sobre dignidade, não se deixar ferir, não só no sentido físico, né, mas no psicológico. Muitas vezes podemos encontrar no adulto a repetição das mesmas relações abusivas da infância. Uns podem se identificar com o agressor e ser agressivo com o companheiro. É uma repetição do padrão do comportamento parental. Quando a gente fala de agressividade em casa contra as mulheres, a estatística é elevadíssima, cola nos 90%. Os homens que agridem as mulheres na sua vida adulta viram as mulheres da sua infância serem agredidas pelos homens. Então ele aprendeu com o pai, com o tio, com o avô. Ele vai reproduzir um aprendizado. Outros, numa outra situação, outros podem continuar presos no viés masoquista de autopunição e de menos-valia. Apanhou pra caramba na infância e acredita que não é merecedor de respeito ou de amor e tem que continuar nesse processo de apanhar. Estabelece aí uma relação masoquista com o parceiro. É uma dependência masoquista, também é patológico. Outros insistem porque inconscientemente estão tentando restabelecer a relação com o parental. A relação lá na infância não foi boa. Eu reproduzo essa relação no meu relacionamento. Procuro alguém que reproduza o que o meu pai que reproduzia, o que minha mãe reproduzia. É uma forma de me manter preso na demanda de atenção. Às vezes, a distorção da realidade, né, a fuga do princípio da realidade, ela leva à crença de que é melhor apanhar, mas estar junto, do que não ter ninguém para bater. Isso é uma grande distorção da realidade. Fere a dignidade, autoestima desequilibrada. Então, é importante que se olhe para esse passado. E tem gente que está reproduzindo o passado no hoje, tentando solucionar os mal entendidos do passado. Então, assim, é como se, vai meu filho, repete aí para agora, vamos ver se agora você aprende e corrige. Termina mais um relacionamento entre outros. Vai, filho, repete e tenta aí aprender se você consegue corrigir. E aí vai culpando, ah, não, porque é o fulano que se apresentou, porque a relação é igual, sempre igual, a pessoa vem do mesmo jeito, eu que atraio, eu sou uma antena que atrai esse tipo de problema. Não. Realidade. Você está tentando provavelmente resolver uma coisa, por isso está repetindo. Ou você tem prazer na repetição. A gente tem que encontrar onde está essa distorção da realidade. Tem que se entender. Tá?
Rapidamente, eu só vou contar para vocês, relacionado à dignidade, né? E ao não se deixar ferir. Ó, conta que uma bela princesa estava procurando um marido. Aristocratas e endinheirados, senhores de terra, vieram de vários lugares com joias, com dotes para oferecer para ela. E aí todos os candidatos iam cortejando, né, essa princesa. E aí tinha que pegar um homem, um plebeu lá e levar ele. Ela falou assim: a regra é essa, leve um plebeu, escolha um plebeu na aldeia e ele também tem que participar do processo seletivo. E aí ele vai. E aí era a hora da audiência dele com a princesa. Aí ele diz o seguinte: princesa, eu a amei pela vida inteira, mas sou um homem pobre e não tenho tesouro nenhum para te dar. Ofereço o meu sacrifício como prova de amor. Ficarei então durante 100 dias sentado debaixo da sua janela, sem mais alimento do que a água da chuva que cai do céu, e sem mais roupa do que você está me vendo agora. Esse vai ser o meu dote. Nossa, a princesa ficou toda, né? Esse é o homem que eu quero, que se entrega ao sofrimento por mim, que se dedica, né? E ali foram passando os dias e ele ali debaixo, sem pestanejar, debaixo da janela dela, ele ficou bem debaixo da torre ali, ó. Ela de vez em quando aparecia na janela, olhava para ele, dava um sorrisinho, e ele ali, ó, vários e vários dias. E aí, bom, tudo ia a mil maravilhas. Os otimistas já começaram a se preparar. A turma falou: pode comprar o rojão, vamos fazer festa, pode matar o porco, a galinha e o boi. Chegou o 99º dia, né? Os camponeses já estavam todos, ganhamos, vai ser um monarca plebeu, né? Tudo era alegria, todo mundo estava muito feliz. Quando faltava 1 hora para terminar o prazo, no 99º dia, faltava 1 hora para completar o dia 100, todo mundo ali fazendo ola, o jovem se levanta, sem dar explicação alguma, se afasta do lugar e vai embora. Todo mundo ficou perplexo. Não é possível. Faltava 1 hora. Bom, algumas semanas depois ele estava perambulando por uma estrada ali naquele vilarejo e um garoto do povoado percebeu que era ele, correu e perguntou para ele: o que aconteceu? Você estava a um passo de vencer o desafio, ter a princesa. Por que perdeu essa oportunidade? Por que você se retirou? Muito consternado e com algumas lágrimas mal disfarçadas, ele respondeu em voz baixa: ela não me poupou de nenhum dia de sofrimento, sequer 1 hora. Não merecia o meu amor. Percebam, gente? Refletir. Tudo bem? Seguindo, dignidade, não se humilhar. É importante ensinar para o paciente, ou se você está se identificando com o que eu estou falando aqui, não se humilhe. Pedir para que a pessoa te ame. Amor não se suplica. Amor, ele vem, ele drena. É água que sai da mina. Você não bota uma torneira numa mina, a água sai, ela brota. Amor é assim. Você precisa me dar carinho. Súplica por carinho. Tenho que ser forte e suportar isso, senão ele me abandona. Você não tem que ser forte e suportar porque ele vai te abandonar. Você tem que escolher fazer isso ou não escolher. Direito seu não escolher não fazer isso. Mas não por conta do abandono. Ah, não, eu vou escolher estar com ele no hospital porque ele precisa da minha ajuda. Esteja com ele. Se sacrifique se for necessário. A minha vontade egocêntrica era não estar lá, mas eu preciso estar. Vá. O que você decidir, meu amor? Submissão completa. A decisão está na mão do outro. Não participo. O que você escolher está bom para mim. Já viu o casal assim? Ah, pode escolher aí. Chega o menu do restaurante, tá morrendo de vontade de comer o frango e o homem tá morrendo de vontade de comer carne. Vai lá e pede bife para os dois. Ah, o que você escolher tá bom para mim. Vai cerceando os próprios desejos, né? Outra forma de se humilhar, que nós falamos lá no começo, é a questão da mutilação. Desculpa, da manipulação, que tem mutilação também, que é o suplicar, se ajoelhar, o gritar, aquele movimento histérico, infantil, regredido, que o dependente faz quando ele percebe que está perdendo alguma coisa.
Não vai embora, pelo amor de Deus, e agarra, faz aquele escândalo. Eu vou me bater, eu me mato. Todo esse processo de manipulação é na tentativa de convencer o outro a prover aquilo que está faltando. Mas há um sofrimento profundo, porque ninguém vai se propor conscientemente a esta humilhação. É a última instância. Então, o seu paciente vai vir sofrendo. Tem que trabalhar. Talvez o cônjuge não entenda, mas tem que trabalhar essa questão desse sofrimento. Crenças e autoflagelo. Né? Ainda falando sobre dignidade. Olha quanta coisa para falar sobre dignidade. Não mereço ser feliz, crença. Quanto mais gosto de alguém, mais ele se afasta de mim, crença. Sofrimento é minha sina, sempre atraio esse tipo de relacionamento, crença. Se ele não me quer, é porque eu tenho algum problema, a culpa é minha. Aí, como diria o nosso querido professor Wilson, pega um chicote, amarra prego enferrujado na ponta e pode se bater. Está se diminuindo, está faltando amor próprio. Tá tão egocentrado que puxa todos os problemas do mundo para si mesmo. É o grande responsável por todos os problemas do mundo, pelos seus e pelos outros. Né? Então, isso é uma grande distorção da realidade e falta dignidade. Precisa aprender sobre isso. Autocontrole. Olha o cachorrinho aí, ó. Quem tiver um cachorro assim que consegue ficar segurando um bolinho desse e não dar uma bocada, realmente. Aqui nós estamos falando do princípio do prazer versus realidade, o real versus o ilusório. A dependência é um vício. Se você está perto do objeto de desejo, ele vai provocar você vontade. Não se para de beber, o alcoólatra não para de beber bebendo menos todo dia. Ele tem que parar, tem que estancar. Ah, mas eu estou num relacionamento que eu estou dependente, mas eu ainda acho que dá para resolver. Começa a mudar o seu estado de dependência. Você vai conseguir. Agora, o relacionamento ele está completamente deturpado, passional, doloso, não vai ter como. Agora eu vou dar menos beijinho e vou me afastando. Não tem como, gente. É corte seco. Os tratamentos de amor patológico que tem dolo tem que ser corte seco. Igual tratar um adicto, um viciado. Você tem que tirar ele da droga. Ele vai viver a abstinência, sim. Porque tem que ser abrupto. Tem que limpar, tá? Enfrentamento e dessensibilização só funciona se há consciência. A dessensibilização é quando você vai tirando aos poucos, né? O paciente ele tem que estar autossuficiente, ele tem que estar com a autoestima equilibrada, ele tem que ser assertivo para poder fazer isso. Por isso que você pode trabalhar todas essas questões para ver até onde vai. Até onde ele consegue desenvolver a autoestima e tentar reequilibrar esse jogo, reequilibrar esse relacionamento. Mas se ele encontrar a independência emocional estando dentro do relacionamento, ou o relacionamento vai dar um salto quântico, porque ele vai deixar de ser a pessoa chata para o outro cônjuge, ou o relacionamento vai terminar. Se ele conseguir chegar nesse ponto de autossuficiência, com muita compreensão, ele pode descobrir o que é amar e não depender. Se o desejo acabar uma relação doentia abusiva, como eu acabei de falar, tem que dar um basta de forma radical, tá? Não se para de beber bebendo menos. Se para de beber parando de beber. Não se para de fumar fumando menos. Se para de fumar parando de fumar. Enquanto você tiver contato com aquilo que te dá prazer, a sua força vai ter que ser muito grande. Quando a gente fala de um dependente, ele é dependente. Lembra? O dependente, como é que você distingue um dependente? É aquele que está viciado. É aquele que não tem autocontrole sobre aquele objeto que lhe dá prazer. Então, quando nasce essa pulsão, ele não consegue segurar, ele realiza. Ele vai na direção. Então, se ele fuma e fumar um cigarro, ele vai ter prazer com aquele cigarro. Ah, mas eu conheço gente que vai tirando cigarro, vai tirando cigarro. Tem que trabalhar muito. Lembra, só vou conseguir se eu tiver a dessensibilização. Ela só vai funcionar, tá? Se eu ganhar autonomia. Se eu ganho autonomia, eu ganho poder de escolha. Se eu ganho poder de escolha, eu posso escolher fumar um cigarro só. Cada caso é um caso. Bom, falando em autocontrole, vem o luto. Às vezes tem que ajudar no processo. Se você se identificou, está aqui a sequência do processo do luto. Tem fases. Começa com a negação, depois eu fico irritado,
eu vou para um processo de barganha tentando negociar, depois eu entro numa leve depressão e depois eu aceito. Ou seja, passei pelo processo, consegui vencer. Isso é trabalho de luto. Então, o autocontrole, principalmente para os relacionamentos patológicos que precisam ter um término, precisa acontecer o luto. O luto precisa acontecer. Então, sozinho às vezes é difícil. Procure uma ajuda profissional, pessoas sensatas e imparciais, que possam trazer luz e consciência, porque você pode estar dentro de um auto-engano, carregado de crenças. Você pode ter uma imago com relação ao seu cônjuge e acreditar que ele é tudo aquilo, e ele pode não ser tudo aquilo. Aí você chama o seu amigo, você chama o seu parente, parente de sangue, e aí ele se alinha com você. Ele vai falar assim: olha, tô com você. Não é legal o seu relacionamento. Gente, vocês não precisam, as pessoas não precisam de parcialidade. Uma pessoa que está num processo de um amor, de uma dependência emocional e afetiva, ela precisa de lucidez, não de lado. Você vai entregar para ela, estando do lado dela, se posicionando do lado dela, você vai entregar exatamente o que ela está procurando. Ela não vai evoluir, você vai encostar uma muleta nela. Ela não vai evoluir. Então, cuidado com quem você se aproxima. Cuidado, você é terapeuta, você tem que ser imparcial, neutro. Não pode escolher um lado. Falar assim, eu concordo, então é isso. Não pode. É míope, a relação é um ponto de vista só. Você não conhece o outro lado. O que você tem que fortalecer com o seu paciente é para que ele consiga fazer uma análise, descobrir distorções, mecanismos de defesa, melhorar a autoestima e olhar o mundo como ele é, não como ele gostaria que fosse. É hora de controlar o que provoca mais dependência. Olha só, estou terminando um relacionamento, eu estou querendo fazer um luto, mas eu continuo transando. Estou tentando terminar esse relacionamento de dependência, mas continuo me encontrando, continuo namorando, continuo saindo, continuo passeando. Ou seja, tem que avaliar nesta relação que se estabeleceu nesse novo patamar, é isso mesmo que você quer? Isso está atendendo, fere a sua dignidade? Porque eu posso encontrar um novo patamar. Olha só, quantos casais, eu já vi muito isso, o casal compra cada um apartamento no mesmo prédio, ficamos juntos por conta das crianças, estamos um do lado do outro, de vez em quando eu vou aí, a gente transa e tal, mas relacionamento aberto, cada um tem o seu apartamento, recebe quem quer, etc. Se esse for o novo contrato, ok. Se não, ferir a sua dignidade. Agora, se ao sair da sua casa você sofrer, ao você sair da casa dele, ou se afastar, se sofrer, significa que isso está mal resolvido, tem que resolver, tem que fazer um luto, ou renegociar esse contrato. Estamos terminando já, gente. Olha só, caminho da cura. Isso aqui é o que você tem que fazer no consultório. Quem for aluno vai aprender a seguir, não exatamente nesse roteiro, porque é muito particular do seu paciente. Uns vão precisar desenvolver uma coisa antes da outra. Mas é basicamente isso, de uma forma geral, que você vai precisar trabalhar. Desenvolver autoconsciência, equilibrar a autoestima, desenvolver assertividade, aprender o princípio do prazer e da realidade. Ele tem que reconhecer onde ele está tendo ganhos e perdas. Ele tem que reconhecer o que o mundo é e o que ele gostaria que o mundo fosse. Conhecer a sua própria dignidade, os seus valores, o que o transforma em ser humano. Tá? Tem que conhecer e entender quais são as expectativas e idealizações. As origens da dependência e a ressignificação delas. Esse é o trabalho técnico. Da onde está vindo essa origem? Da onde está vindo essa submissão patológica? Da onde está vindo esse medo de perder? Tem que investigar lá na infância. Você consegue fazer isso numa conversa, numa associação livre. Se você faz acesso ao inconsciente, você também vai procurar e encontrar coisas que o paciente talvez nem lembrasse que fosse. Nem lembrava que tinha acontecido aquilo. Então, aí é a técnica. E depois, o que vai acontecer? No final, o que se espera? É a independência para o paciente poder escolher. A escolha não é do terapeuta, a escolha não é dos parentes, a escolha não é dos amigos, não pode ser. A escolha é esse o processo. Então, você quer ajudar alguém que está com dependência emocional? Ajuda ela a crescer. Ajuda ela a conseguir fazer a própria escolha. Não escolha por ela. Não alimenta a escolha que ela está fazendo.
Ah, mas eu quero ficar. Eu estou com você no que você precisar. Ah, mas eu quero sair. Eu estou com você na sua decisão. Você quer sair? Eu estou com você. Escolhe o que você quer escolher, que eu estou aqui. Você quer chorar? O meu ombro vai servir para você chorar. Eu sei que muitas vezes é difícil, porque a gente está envolvido emocionalmente, principalmente quando tem separação dentro da família, próximo de você, você fica envolvido emocionalmente, mas nós deveríamos praticar a neutralidade. Para aquele que não é terapeuta, mas fez o curso e resolveu não atuar, ou para aquele que não fez o curso e está ouvindo, não teça os seus comentários, não tome partido. Você tem que tomar partido quando tem uma criança, um idoso apanhando, aí você tem que tomar partido. Se tem uma mulher sendo agredida, você tem que tomar partido. Agora, caso o contrário, está relacionado com a dependência, a pessoa não consegue escolher se fica ou se sai, tomar partido é nocivo. Ajude a pessoa a lidar com as próprias emoções. Tudo bem? Então, como o Freud dizia, o Jung também dizia, a psicanálise é um processo de cura pelo amor.